Sejam todos bem-vindos, quem estiver assistindo esse canal. Meu nome é Fabiano e nessa apresentação irei falar um pouquinho sobre a visão dos judeus referente ao Messias, né? Ou seja, o ponto de vista deles sobre o Cristo, sobre o Messias. E não quero dizer que eles estão errados sobre a visão deles, né? Mas que está certo, mas aí eu faço uma pontuação no final sobre isso, né? Mas vamos estar mostrando aí estarei mostrando o ponto de vista deles. Vamos lá. Lembrando que esse é um vídeo experimental, né? Eu estou aprendendo a mexer na plataforma. Eu não sou um youtuber profissional, não tenho microfone, tá? Eu só uso o microfone do notebook mesmo, talvez o áudio não seja muito bom. Eu vou começar com um verso aqui, né, de um salmo que caracteriza um pouco dessa visão dos judeus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse salmo também ele é relatado no Novo Testamento, né? Quando quando Jesus ele tenta dar os sinais que ele é o Messias, né? Sobre a sua vinda. E esse salmo no Novo Testamento ele é colocado como que Cristo estaria aguardando o seu retorno à Terra após Deus colocar os inimigos dele abaixo dos pés dele, né? Prontos à sujeição, né? E Israel ele espera que o Messias tenha todos em sujeição, e isso não aconteceu no relato do Novo Testamento, né? Segundo a visão de Jesus no Novo Testamento, né? Porque ele veio para servir e não para ser servido, né? Na primeira vinda dele, segundo o Novo Testamento, né? Segundo os cristãos, certo? E os israelitas, né? Os judeus, eles não acreditam em duas vindas de Cristo, certo? Vou passar aqui. Como tudo começou, né? Com uma promessa, a promessa ao patriarca, a Abraão. Essa leitura se encontra no livro de Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É muito importante agora. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e o amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui, nesta promessa a Abrão, que não tinha mudado de nome ainda para Abraão, né? Deus faz uma promessa que ele seria um grande povo com um nome famoso sobre a terra, e que ele seria uma bênção, e por meio dele outros povos
seriam abençoados, né? Teriam ele como referência, ele como essa nação como a força motriz de bênção para outros povos, né? Israel, ao longo do tempo, ele sempre esteve em evidência, é uma nação famosa, né? Ganhou vários prêmios Nobel, tem vários cientistas renomados, Einstein e outros, né? É um país notável no ramo da ciência, de armamento, da tecnologia e desenvolvimento, certo? Está em evidência porque tem muitos conflitos na região, né, onde se encontra Israel. Esses conflitos causam impactos internacionais, tá? Enfim, Israel ele se coloca como um país em evidência, né, sempre abençoando todos por meio do seu desenvolvimento e como um povo numeroso também. Eles, apesar que não tanto hoje, né, mas desde a época de Abraão veio crescendo, mas hoje ainda ele não alcançou a plenitude dessa promessa, né? Nós, no caso, né, os cristãos acreditamos que somos também o Israel espiritual e que fazemos parte dessa nação. Mas eles ainda não acreditam que não alcançaram essa plenitude da promessa feita a Abraão, que Deus realizou essa promessa, e eles aguardam a plenitude ainda dessa promessa feita. E os cristãos entendem de outra maneira, né? Que essa plenitude ainda se alcançará na sua segunda vinda. Bom, eu não vou entrar muito nesse mérito, né, da questão da plenitude dessa promessa, ou por que não, mas o tema agora é só a respeito da visão deles, né, referente ao Messias. Senhor resgatador de Israel. Eu vou fazer a leitura do texto, tá? Em Zacarias 8, versículos 7 a 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Bom, aqui Zacarias ele relata o resgate de Israel. Israel ele sempre teve, como já mencionado, diversos conflitos, em diversas guerras. Ele foi sitiado várias vezes, né, principalmente Jerusalém, várias cidades de Israel. O povo várias vezes esteve em cativeiro, né, foi retirado do seu país em massa diversas vezes, né? Teve o cativeiro da Babilônia, Egito. Eles não foram, no caso, extraídos de lá, retirados. Eles foram até o Egito, porém eles acabaram ficando em cativeiro, né? No caso, cativos em regime de escravidão. Então tem um episódio lá no período Medo-Persa que eles retornam a Israel, mas por várias vezes eles foram espalhados pelo mundo. E Zacarias fala que o Senhor de Israel iria resgatar esse povo.
iria trazer esse povo para sua terra novamente. E nós vemos que após a Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento novamente do retorno de Israel, existiu até um programa governamental para trazer todos os israelenses que estavam espalhados pelo planeta, né? por outros países após a Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, foi em 1948 essa reunião na ONU, né, de todas as nações estarem realizando esse estabelecimento de Israel. Então, eles colocam o Senhor como resgatador e o retorno de Israel, de todo Israel que estava espalhado pelo mundo, a sua terra natal, a sua terra de origem. Redenção do povo judeu. Também o Zacarias fala sobre a redenção deles, né? Eu vou ler o texto. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Então, a gente vê aqui no texto a respeito da redenção do povo, né? Então, assim, Israel sempre ressalta, né, nos seus livros bíblicos aqui, né, os escritores da Bíblia ressaltam que Israel sempre tem um cativeiro, um conflito por pecado. É espalhado pelo mundo por causa do pecado, né? Então, Zacarias fala a respeito do resgate desse povo e da redenção deles, né? Do perdão dos seus pecados. E tem até uma contradição aqui, né? Que eles estão com uma maldição entre os gentios. E a promessa feita a Abraão é que ele seria uma bênção. Então a gente vê a contradição nessa leitura de Zacarias 8, do 11 a 13. Das condições de Israel no mundo que teria que mudar. Hoje ainda há muitos conflitos no mundo por causa de Israel. O mundo tem medo de terrorismo, enfim, a alta do petróleo, todo mundo atribui a esses conflitos referente a Israel. E eles aguardam essa redenção também, esse estabelecimento da nação como a nação do único Deus e do Deus verdadeiro. Eu vou passar um pouquinho. Cenário mundial.
como eles se encaram no cenário mundial, qual é o que é falado no livro, né, na Bíblia, sobre Israel no cenário mundial. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Então, Zacarias 8, 20 e 21, aqui ainda não fala da questão de Israel nesse verso. Ele fala do contexto geral de todo mundo, de todo o mundo, né, unido, sem conflito e em busca de um objetivo, que é adorar um único Deus. Então Israel também espera o cumprimento dessa profecia. Eles aguardam isso, que o mundo inteiro esteja unido em prol de um objetivo, que é servir ao Senhor. Essa leitura se encontra também em Zacarias capítulo 8, versículo 20 e 21. Israel como referência mundial. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Bom, vou parar um pouquinho nessa parte, aí eu voltando a ressaltar que fala no contexto geral do mundo inteiro, em busca do objetivo de adorar o Senhor, né? Adorar um único Deus, tá? Todo mundo com o mesmo entendimento, com o mesmo objetivo. Então aqui uma das partes mais importantes. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, ou seja, todas as nações diferentes, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Né? Então fala que pegará na orla de um judeu, pessoas de diversas nações, com idiomas diferentes, pegarão na orla de um judeu, e esse judeu vai guiar eles até Deus. Eles serão guia do mundo, para que o mundo conheça Deus. Essa leitura está em Zacarias 8, versículo 22 e versículo 23. Essa profecia ainda, ao meu entender, ela não se cumpriu, ok? Poucos se falam dessa profecia, poucos se estudam sobre essa profecia, ok? São poucas as igrejas que estudam ela, certo? E que mencionam ela, tá? Se alguém falar que essa profecia já se cumpriu, ela tem que me dizer em que linha temporal, em que época isso aconteceu. Não tem precedente ainda histórico sobre isso,
tá? Então, sim, eles aguardam isso ainda, o povo judeu, eles têm a visão que o Messias irá sujeitar toda a terra e que eles serão o povo desse Messias, que, que irá sujeitar todas as outras nações e que eles guiarão essas nações pelo, pelo mundo até Jerusalém para adorar a Deus. Então, essa é a visão de não só da questão do Messias, mas de todos os eventos que tem que acontecer, que precisam acontecer e que irão acontecer quando o Messias, na visão deles, quando o Messias chegar, vai acontecer o resgate de Israel, a redenção, apesar que Israel já está formada, mas tem muitos judeus espalhados pelo mundo, então iria ter uma grande migração. Israel seria colocado em evidência, sempre é colocado em evidência, mas uma evidência como liderança mundial novamente, e eles iriam sujeitar também os seus inimigos. Então eu resolvi não colocar todas as passagens referente, porque tem várias outras referente ao Messias, porque senão ia ficar muito extenso. E esse é um vídeo experimental, vai até aparecer a logo aí do aplicativo que eu estou usando de forma gratuita. Estou treinando ainda, não sou um youtuber profissional, para melhorar a apresentação dos slides e das aulas, ok? Mas vou deixar aí uma última leitura para reflexão. Para que tudo isso aconteça para os judeus, para que tudo isso se cumpra para os judeus, estou falando do judeu natural mesmo, para o Israel natural, não do espiritual, que é a igreja, precisa se cumprir uma outra coisa, uma outra profecia também, tá? Eu vou passar aqui, vou colocar. Mas o que é preciso, né? Vamos lá, para fechar essa apresentação. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10 está escrito assim: mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que olharão para mim, pois que olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Então, no capítulo inteiro fala de um grande conflito, e nesse grande conflito Jesus Cristo, o Messias, viria e salvaria a nação, uma parte de Israel nesse conflito, né? E depois ele desceria sobre o monte, né? E o monte se fenderia ao meio, e a terça parte de Israel escaparia, e aí ele iria guerrear, né? Eu poderia colocar essa leitura também, porque eles veem o Messias assim, um Messias guerreiro. Ele ia guerrear contra as nações que estariam sitiando Israel nesse grande conflito, tá? Então, e aí nessa leitura 12 versículo 10 fala a respeito do reconhecimento de Israel nos últimos dias
nos últimos dias, já não se trata da visão deles, tá? Porque eles não acreditam que o Messias veio, e quanto mais que o Messias foi crucificado por eles, certo? Mas essa leitura aqui fala do reconhecimento de Israel, tá? Do reconhecimento de Israel, que Israel reconheceria aquele a quem eles transpassaram e se arrependariam e chorariam muito, como quem chora por um primogênito, por eles terem transpassado a Cristo, certo? E enfim, dessa leitura aqui não é a visão dos judeus, tá? Essa última leitura aqui é a visão cristã. E também não é uma leitura não é uma leitura muito mencionada nos estudos por aí que eu vejo referente a esse reconhecimento, sobre esse resgate de Israel, porque poderia fazer uma aula também sobre na visão cristã sobre o resgate, a redenção, que já foi citada aqui, sobre a restauração de Israel natural, não do espiritual, tá? Que o espiritual ele existe, ele tem que se restaurar todo dia, se renovar, enfim, mas pro retorno novamente de Israel aos braços do Senhor, ok? Peço desculpas aí pela qualidade do vídeo, que eu tenho certeza que não está muito boa, tá? Agradeço a todos que persistiram até o final, ok? Muito obrigado.